Exercícios! Olá! Nesse vídeo nós resolveremos 20 exercícios que trabalham com várias habilidades do ensino fundamental. Temos aqui o primeiro deles e nos diz que o consumo de determinadas frutas é benéfico à saúde. Um exemplo é a pera, cujo consumo auxilia na circulação do sangue, o controle da pressão arterial e facilita a digestão. Cada 100 gramas dessa fruta equivale a 56 calorias. Uma pessoa que ingere 450 gramas dessa fruta fornece ao organismo. Vamos pensar assim, se 100 gramas equivalem a 56, 200 gramas equivale a 112, porque é o dobro. Se fossem 300 gramas, equivaleria a 168 calorias. Se fosse 400 gramas, equivaleria a 224 calorias. Queremos 450, 50 gramas equivale a metade de 100 gramas, ou seja, 50 gramas equivale a metade de 56, que é 28. Então, 450 gramas seria 400 mais 50, então 224 mais 28, que corresponde a 252 calorias. Bom, essa é uma maneira de fazer, mas se você olhasse a questão e visse assim, poxa, 100 gramas equivale a 56 calorias. 450 gramas são 4,5 vezes mais que as 100 gramas. Então, esse 4,5 a mais, nós faríamos 4,5 vezes 56 e conseguimos também 252 calorias. A alternativa correta é a letra B. E aqui nessa número 2, nós temos que a professora de matemática realizou um levantamento para saber a preferência musical dos alunos da 7ª série A e B. Bom, com base nisso, vamos analisar cada um dos itens que nos foram dados ali para ver qual que realmente é o verdadeiro. O item A diz que o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o hip hop. Vamos ver o hip hop. É o que tem mais escolha? Não, né? Vamos ver a letra B. A letra B nos diz que a maioria dos alunos prefere o sertanejo. Estamos vendo que também não, né? A letra C nos diz que o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é o pop. Está correta, né? É o que teve mais escolhas. E só para terminar, vamos analisar a letra D, que diz que o estilo musical que teve menor preferência é o MPB. Também não, né? O menor preferência aqui seria o sertanejo, ok? Gráfico analisado, então, resposta correta, letra C. Essa número 3 nos traz que o Júnior estava participando de uma maratona, que o percurso total da prova é de 42,195 km. Sabendo-se que ainda faltam 16,4 km para ele completar a prova, qual a distância que já foi percorrida por Júnior? Bem, se o total é de 42,195 e ainda faltam 16,4 quilômetros, basta nós subtrairmos para saber a quantidade que já foi percorrida pelo Júnior. Lembrando que aqui, quando subtrairmos, precisamos ter vírgula embaixo de vírgula para conseguirmos chegar na resposta correta, ok? A número 4 nos diz que em uma garagem há carros e motos, totalizando 30 veículos. O administrador da garagem abaixou-se e contou 82 pneus. Com isso, o administrador concluiu que na garagem há. Esse probleminha nós podemos fazer de duas maneiras. Uma delas é por tentativa e erro e a outra é por sisteminhas. Por tentativa e erro é nós irmos colocando quaisquer valores e verificando se esses valores fecham as contas ou não. Bom, a gente sabe que temos uma certa quantidade de carros mais uma certa quantidade de motos que dão no total 30 veículos. Sabemos também que cada carro tem 4 pneus, cada moto tem 2 pneus e que essa quantidade de pneus dará o valor de 82 pneus. Vamos colocar aqui que temos 10 carros e 20 motos, porque eu tenho que ter um total de 30 veículos, então 10 mais 20 dão 30. Se eu disser que eu tenho 10 carros, então a quantidade de pneus será 4 vezes 10, que é 40. Se eu disser que eu tenho 20 motos, então a quantidade de pneus das motos é 2, então eu terei 2 vezes 20, que dá 40. E 40 mais 40 dá um total de 80.
Bom, não fechou as contas, teríamos que ter aqui 82 pneus. Então, vamos para mais um chute. Os valores aqui deram muito próximos, então eu vou fazer assim. Eu vou chutar 11 carros, e aí eu vou ter que chutar então 19 motos, porque 11 mais 19 dão 30. Se eu tenho 11 carros, eu terei 4 vezes 11, 44 pneus. Se eu tenho 19 motos, eu terei 2 vezes 19, que dão 38 pneus. E 44 mais 38 dá um total de 82 pneus. Fechou então. Acabamos de descobrir que nós temos 11 carros e 19 motos e a alternativa correta é a letra C. O número 5 está nos perguntando qual é o número decimal que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,02. Bom, para a gente saber isso, a gente vai compor o número. Ele foi decomposto, nós vamos compor o número. Lembrando que, e aqui é uma coisa extremamente importante, o 5 é a mesma coisa que 5,0, que 5,00, que 5,0000 e assim por diante. Por que isso é importante? Porque para nós somarmos, nós temos que deixar sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, somando, nós teremos ali a soma de 5,062. E isso está nos dizendo que a alternativa correta é a letra D. A número 6. Uma massa de bolo precisa ser batida durante 1/4 de hora. 1/4 de hora. Bom, sabemos que a hora nos equivale a 60 minutos. Se eu quero 1/4 de 60, nós teremos que pegar esse 60 e dividir em 4 pedacinhos, porque eu quero um pedaço de 4. Então, como é que nós fazemos isso? Fazemos o 60 dividido por 4, e 60 dividido por 4 é igual a 15. A alternativa correta é a letra B. A número 7 nos traz que o Pedrinho e o José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Bom, aqui nós podemos fazer o seguinte. Está nos dizendo que o José dividiu em 12 pedaços iguais e comeu 9. Vamos lá então, peraí, o José tinha 12 pedaços e comeu 9. Então, ele comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, José comeu isso. Nos diz ainda que o Pedrinho dividiu em 8 pedaços iguais e comeu 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com base nisso, teremos que analisar a resposta correta. E aqui a gente já consegue perceber que o José e que o Pedrinho comeram exatamente a mesma quantidade. Que o que sobrou da pizza de José é a mesma quantidade que sobrou da pizza de Pedrinho. Então, com isso, a gente já conseguiria responder que a alternativa correta é a letra A, onde nos diz que Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. Tá, e se fôssemos fazer isso por contas de fração, como é que a gente faria? Faríamos assim, ó. O José dividiu em 12 pedaços, então o nosso denominador é 12 e ele comeu 9. Então, o José nós representamos pela fração 9 dozeavos. Dividiu em 12 e comeu 9. Só que para conseguirmos a resposta correta, teremos que transformar essa fração numa fração irredutível, ou seja, ir simplificando essa fração até não conseguirmos mais simplificar por ninguém. O 9 e o 12 são múltiplos de 3, então a gente consegue dividir tanto o 9 quanto o 12 por 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 12 dividido por 3 dá 4. Transformamos a fração 9 dozeavos em 3/4. Lá no Pedrinho, ele dividiu em 8, então o denominador é 8, e comeu 6, então o numerador é 6. Aqui nós também conseguimos simplificar, só que aqui a gente consegue simplificar por 2, que é o único número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, o José comeu 3/4 e o Pedrinho também comeu 3/4. Sendo assim, temos a confirmação que a nossa resposta correta é a letra A. A número 8 nos diz que, no mês de setembro, o saldo bancário de Joana era de R$ 115. Durante o mês, ela pagou suas dívidas utilizando 2 cheques, um no valor de R$ 126,50 e outro no valor de R$ 23. Qual o saldo de Joana no final desse mês? Qual foi o gasto total dela? O gasto total dela foi de R$ 149,50. Nós somamos os dois gastos. Tá, só que ela gastou R$ 149,50 e ela tinha 115.
Se ela tinha só 115, ela ficou devendo para o banco. Ficou devendo quanto? Ok, para conseguirmos chegar na resposta correta, bastará pegarmos esse 149,50, subtrairmos de 115 e chegaremos na resposta 34,50. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Joana ficou devendo para o banco R$ 34,50. A número 9 nos traz uma reta numérica e pede para indicarmos quais daqueles números estão entre o menos 2 e o menos 1. Só que todas as alternativas que nós temos são frações. E como é que eu consigo saber onde que uma fração está na reta numérica? Nós conseguimos saber isso dividindo o numerador pelo denominador. Na letra A, nós temos menos o 1 dividido por 5. Menos 1 dividido por 5 dará um total de menos 0,2. Na letra B, nós temos a fração 5 quartos, que é o mesmo que 5 dividido para 4, que é igual a 1,25. Na letra C, nós temos 9 quintos, que é o mesmo que 9 dividido para 5, que é igual a 1,8. Na letra D, nós temos menos 5 dividido por 4, que é igual a menos 1,25. Tá, agora que nós já sabemos o valor de cada fração, nos cabe aqui ver qual número estará entre o menos 2 e o menos 1. Se é entre o menos 2 e o menos 1, nós teremos que ter um número negativo. O único número negativo que nós temos aqui é o menos 0,2 e o menos 1,25. O menos 0,2 vai vir ali antes, então a nossa resposta correta será igual ao menos 1,25, ou seja, a letra D. A número 10 nos traz uma promoção de ovos de Páscoa. Diz assim: leve um ovo, pague 100. 2 ovos pagará 11. 3 ovos pagará 15. 4 ovos pagará 18. Quanto um cliente pagaria se comprasse 177 ovos? Tá, então digamos que tu vais lá no supermercado e pega 177 ovos. A promoção com a maior quantidade de ovos aqui é a promoção levando 4 ovos. Seria como se fôssemos passando no caixa de 4 em 4, para pagarmos os 18 que equivalem a 4 ovos. Ou seja, nós temos os 176 dividido por 4, que dão 44 grupinhos de 4 em 4 ovos. 176 ovos, falta 1 para chegar a 177. E aí, para descobrir a quantidade paga desses 176 ovos, faremos 44 vezes R$ 18,00, que será o valor que ele irá pagar por esses 176 ovos. 44 vezes 18 é 792. Só que ele levou 177 ovos. Então, faremos R$ 792,00 mais R$ 6,00, e isso nos dará o valor de R$ 798,00, ou seja, a alternativa correta, a letra C. A número 11 nos diz que, na bilheteria de um teatro, o responsável começa o seu trabalho com R$ 500,00 em caixa. Na primeira sessão, ele vendeu 64 ingressos a R$ 15,00 cada um. Já vamos calcular aqui, 64 ingressos vezes 15, conseguimos R$ 960,00. E ainda que ele vendeu 36 ingressos a R$ 8,00 cada um. Então, 36 vezes R$ 8,00 dá R$ 288,00 no total. Bom, depois disso, qual a quantia em reais que ele deverá ter em caixa? Somamos todos os valores, né? Tinha 500 mais 960 mais 288, e isso dá um total de 1.748, ou seja, a alternativa correta, letra D. Na número 12, nos traz que, ao pesar 1/4 de quilograma de salame, a balança mostrou algumas alternativas. Bem, nós temos que fazer 1/4 de 1 quilograma de salame. Bom, aqui nós podemos pegar esse 1 e dividir por 4, ou se você acha um pouco difícil fazer esse 1 dividido em 4 partes, você pode lembrar que 1 quilograma é o mesmo que 1.000 gramas. 1.000 dividido por 4, que dá igual a 250 gramas. Só que a resposta não está sendo nos dada em gramas, está sendo nos dada em quilogramas. 250 gramas vai equivaler a exatamente 0,250 quilogramas, que você já conseguiria essa resposta em quilograma direto se fizesse o 1 dividido por 4. Ok? Bom, na número 13, nos diz que temos uma sacola que tem 3 kg de batata, 750 gramas de feijão, 400 de queijo, 250 de azeitona e 500 gramas de arroz.
e pergunta qual é o peso total dos alimentos. Bom, aqui vamos apenas somar, né? Como não podemos somar medidas com unidades diferentes, transformaremos esses 3 kg de batata em gramas. 3 kg correspondem a 3.000 gramas de batata. Agora basta somar, só que a resposta não está nos sendo dada em grama, a resposta está nos sendo dada em quilogramas. Então, esse 4.900 gramas dividimos ali por 1.000 e conseguimos verificar que a resposta correta é a letra D. A número 14 nos traz uma figura que representa um terreno no formato de trapézio e nos diz que o proprietário pretende cercá-lo com uma tela. Quantos metros de tela serão necessários? Bom, aqui teremos que calcular o perímetro dessa figura, e o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, nós temos ali um lado que mede 12, mais o outro que é 50, mais o outro que é 12, mais o outro que é 30 metros. Ou seja, dando um total de 104 metros. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. A número 15 nos traz 5 dados que foram jogados aleatoriamente e caíram nesses valores. E está nos perguntando quais dados possuem o mesmo valor. O dado 1 está fácil e o dado 3 está fácil, que já nos trouxe o valor, né? Que é o valor de 1,5. Mas o dado 2, o dado 4 e o dado 5 nos trazem frações. E para sabermos os valores dessas frações, nós transformaremos ela em números decimais. Ou seja, o 7 dividido para 4 dá 1,75. O 1 inteiro e 1 meio nada mais é do que o 1,5. E aqui a gente pode pensar assim, ó, 1 inteiro mais meio, então 1 mais meio é 1,5. Ou fazemos lá aquele processo que o denominador multiplica o inteiro e a soma pelo numerador. 2 vezes 1 dá 2 e 2 mais 1, 3 meios. E 3 meios é o mesmo que 1,5. Mas aí você faz como quiser, desde que chegue nesse 1,5. E 1 quinto representa 0,2. Está nos perguntando os dados que possuem valores iguais. E aqui nós teremos que é o dado 1, o dado 3 e o dado 4. Ou seja, a alternativa correta, letra B. A número 16 nos trouxe que Bianca e suas amigas saíram para comer uma pizza e que depois de 20 minutos elas haviam comido 50% da pizza. E pergunta qual fração abaixo representa o total de pizza que elas já comeram. Nós temos então que a pizza foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. Então, nós temos que o nosso denominador é 8. E foi comido metade, foi comido 4. Então, ficamos com a fração 4 oitavos. E a fração 4 oitavos, aqui a gente consegue simplificar por 2 e conseguimos o valor de 2 quartos. Conseguimos novamente simplificar por 2, que daria 1 sobre 2, mas aqui não há necessidade porque a letra A já nos dá a resposta 2 quartos. A número 17 nos traz que um restaurante popular apresenta 2 tipos de refeição, a comum e a especial. Está nos dizendo que a comum custa R$ 4,00 e que num certo dia foram servidas 32 refeições comuns. Então, 32 refeições comuns é o mesmo que 32 vezes 4, que dá o valor de R$ 128,00. E foi servida também 14 refeições especiais, mas não nos disse aqui o valor dessas refeições especiais. Disse apenas que nesse dia o restaurante arrecadou R$ 226,00. E aí, com esses dados, está nos perguntando qual é o preço em reais da refeição especial. Tá, se o restaurante conseguiu R$ 226,00 e nós sabemos que desses R$ 226,00, 128 foram de refeições comuns, então nós temos 226 menos 128, que dá R$ 98,00 que não foram de refeições comuns, foram de refeições especiais. Então, as refeições especiais deram um valor de 98. Está nos dizendo que foram vendidas 14 refeições especiais. Então, 15 vezes 14 dá R$ 98,00. Fazemos ou podemos pensar em 98 dividido por 14, que dá R$ 7,00. Ou seja, cada refeição especial equivale a R$ 7,00. E a alternativa correta é a letra C. A número 18 nos traz uma bicicleta e diz que o diâmetro dessas rodas, incluindo os pneus, é de 64 centímetros.
está nos pedindo para assinalar a alternativa que representa a quantidade aproximada de metros que a bicicleta percorre a cada volta completa da roda. Está nos perguntando o pedacinho que será percorrido quando essa roda der uma volta completa. Então, vamos pensar aqui, eu tenho a roda e ela vai dar uma volta completa. Então, ela vai ter andado esse pedacinho. Como é que eu calculo esse pedacinho? Para isso, nós temos a fórmula que diz que o diâmetro vezes o π dá rapidamente para a gente o valor do comprimento dessa roda. O diâmetro nos disse que é 64 e o valor de π é 3,14. O valor desse número irracional é 3,14. Então, nós temos 64 centímetros vezes 3,14 e isto nos dá um total de 200,96 centímetros, ou seja, aproximadamente 200 centímetros. As respostas nos são dadas em metros. 200 centímetros nos equivalem a 2 metros. Então, a alternativa correta, letra C. A número 19 nos diz que uma professora desenhou 3 quadriláteros e está nos perguntando qual das propriedades dadas abaixo que são comuns entre esses quadriláteros desenhados. A letra A nos diz que os 4 lados têm a mesma medida. Essa letra A cai por terra, analisando ali o retângulo, que tem uma medida do lado e uma medida maior no outro lado. A letra B nos traz que os 4 ângulos são retos. No retângulo e no quadrado, até nós temos o quadrilátero formado por ângulos retos. Lembrando que um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, formado por 2 retas perpendiculares. Mas no losango, nós temos aqui um outro ângulo que não é o ângulo de 90 graus. Então, a alternativa B cai fora. Na letra C, está nos dizendo que as diagonais são perpendiculares. E, novamente, aqui é o retângulo que nos mostra que essa alternativa está errada. Nós temos que as diagonais se cruzam, mas não são formadas por retas perpendiculares. E a letra D nos traz que os lados opostos são paralelos. Ter lados opostos paralelos é ter lados que nunca irá se cruzar. Então, nós temos aqui no quadrado 2 lados paralelos, o de cima e o de baixo paralelos também, lados que nunca vão se cruzar. No losango, nós temos 2 lados paralelos e os outros 2 paralelos também. E no retângulo, nós temos os 2 lados paralelos e os outros 2 lados paralelos também. Ou seja, a alternativa correta, letra D. A número 20 nos traz uma piscina quadrada que foi construída num terreno retangular. Nos diz que o proprietário deseja gramar todo o terreno em volta da piscina, ou seja, toda aquela área que está ali em verde será ocupada por grama. Calcule quanto ele vai gastar, sabendo-se que 1 metro quadrado de grama custa R$ 5,60. Para nós calcularmos aqui a quantidade de grama necessária, será mais fácil se nós pensarmos no terreno total, que é todo esse retângulo, calcularmos a quantidade que será gasta aqui e depois tirarmos a quantidade referente à piscina. A área total do terreno total será comprimento vezes largura. Então, nós temos 12 vezes 8, que dá igual a 96. A área que está ocupada pela piscina é um quadrado, que é onde nós não colocaremos grama, e a área desse quadrado será calculada como lado vezes lado. Vimos que o lado mede 4, então faremos 4 vezes 4, que equivale a 16 metros quadrados. Bom, se a área total é de 96 e a área da piscina é 16, vamos subtrair esses dois lados. 96 menos 16, que dá 80 metros quadrados. Como o metro quadrado custa R$ 5,60, faremos 80 vezes 5,60, que dá o valor de R$ 448. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Bom, então resolvemos os 20 exercícios. Por hoje era isso. Até a próxima!